Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e esse é o terceiro episódio da minha série aqui, que a gente está fazendo uma leitura comentada, uma leitura explicada do livro As 6 Lições de Ludwig von Mises. O livro está lá na descrição, você pode conseguir ele de graça ou pode comprar ele no site do Instituto Mises Brasil. E esta é a terceira palestra dele, a primeira foi sobre capitalismo, a segunda sobre socialismo e a terceira agora sobre intervencionismo. O que é abordado nessa palestra pelo Mises é o que é o Estado, qual é a função do Estado, né? No que ele se define, ao que ele deveria se ater, por que ele não deveria sair disso, o que acontece quando ele sai disso e qual é a declaração que ele dá ao sair da função original dele, e eles chamam isso de esse desvio de função de intervencionismo. Ele começa colocando que a função do Estado é a proteção do funcionamento harmônico do mercado contra assaltos e fraudes. E assaltos ele quer dizer assaltos internos de pessoas dentro do país ou de outros países. E proteção de fraude. Então ele é um minarquista. Ele é um cara que acha que o Estado deveria ter um sistema de polícia, um sistema de justiça e um exército, de maneiras associadas ou não. E é isso. A melhor coisa que o Estado pode fazer para proteger o funcionamento da economia é nada. É não interferir. O mercado se regula sozinho, esse não é um violino que precisa ser afinado, ele se regula sozinho, da maneira que ele já explicou na palestra sobre o capitalismo e também na palestra sobre o socialismo. Então o governo não deveria interferir nisso. E ele fala, isso não é odiar o governo. Ele fala, não é que eu odeio o governo, é que essa não é a função dele. Ele dá o exemplo da gasolina, ele fala, a gasolina tem uma utilidade. Você coloca ela no carro e o carro anda. Se eu disser que eu não gosto de beber gasolina, não é que eu odeio gasolina, é que eu não deveria beber gasolina. Essa não é a função dela. A função do Estado é a proteção contra ataques violentos. Ponto. E ele cita que hoje a gente tem... E isso hoje ele estava falando, como eu repito várias vezes nos vídeos, no fim dos anos 50 na Argentina. Mas ainda no mundo isso é válido. A gente tem muitos exemplos de economias mistas. Economias onde o governo empreende, onde o governo tenta criar uma empresa e colocar ela lá. Isso não é intervencionismo. Ele fala, isso é o governo tentando empreender. Ele está tentando criar uma empresa, ela vai fornecer um serviço, um produto, e ela está no mercado e ela está submetida ao que ele chama, eu gosto desse termo, a supremacia dos clientes, a supremacia das pessoas de comprar esse serviço ou não. Isso ele não chama de intervencionismo. Ele fala, não, é só uma tentativa do Estado de empreender. Ele não deveria fazer isso, mas isso não é o intervencionismo que ele se refere. E ele fala, isso aí é uma tendência, isso dá errado. A tendência do Estado empreendedor é encontrar um déficit. É que a empresa não dê lucro, como a gente vê hoje com Petrobras, com Correios, com praticamente tudo que o governo tenta fazer, dá errado. Dá déficit, dá prejuízo. E ele fala, a diferença é que o Estado pode arcar com esses déficits, com esses prejuízos muito melhor, porque ele pode simplesmente taxar a população. Ele pode simplesmente pegar o dinheiro de todo mundo, colocar na empresa e acabou. Então ele consegue arcar com os custos dessa empresa muito mais. Um indivíduo, eu, você, não conseguimos sustentar uma empresa que dá prejuízo. Você não pode falar, eu tenho que nem o Ike Batista. Hoje eu tô num puta prejuízo aí, não tem petróleo, mas eu vou continuar pagando. Não existe isso. O indivíduo falha muito mais rápido e o Estado consegue se manter. Mas isso não é intervencionismo. Não confunda. É importante entender isso. E o que ele fala é que geralmente isso dá errado e se o Estado não consegue financiar com tributos, ele gera inflação, mas esse é o assunto da próxima palestra, que é a quarta palestra. Ele fala, só não confunda isso. O que ele fala é que o intervencionismo é um desvio de função do governo. O governo deveria, como ele fala, proteger o funcionamento harmonioso no mercado ao não interferir. Tem que fornecer justiça, polícia e exército e para de encher o saco. O intervencionismo é quando ele enche o saco. É quando ele sai da proteção de assaltos e fraudes e tenta regulamentar coisas e tenta intervir no funcionamento do mercado. Ele tenta afinar o violino, sendo que o violino está afinado. Ele fala, isso é controle de preços, controle de salários, controles de juros, controles de lucros das empresas. Ele tenta mexer nisso quando não deveria. Isto ele chama de intervencionismo, e aí a gente explora quais são as consequências disso e por que isso é uma péssima ideia, e uma ideia arrogante pra caramba.
E ele coloca que o intervencionismo é quando o Estado entra, ele se introjeta, digamos assim, entre o consumidor e o empreendedor. Você tem o empreendedor, o pipoqueiro, e eu sou o consumidor. Eu vou no pipoqueiro e falo, eu quero uma pipoca, tô R$1. Ou hoje na nossa inflação R$17,50. Mas tô. E eu quero uma pipoca. O intervencionismo é quando o Estado chega e fala, opa, R$17,50 não é pipoca ou não? Ou devia ser 3 no máximo. E aliás, essa pipoca não deveria ser assim. Ela deveria ser assim, 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 assado. E esse carrinho de pipoca verde aqui, não, tem que ser azul. Porque até a cor da bandeira e tal fica mais bonito. Isso é o intervencionismo. É quando o Estado me impede como consumidor de ser um consumidor. De ir lá e consumir o serviço que eu quero, o produto que eu quero, pelo preço que eu quero, do jeito que eu quero. Ele restringe não a iniciativa privada, ele restringe o consumidor. Essa é uma diferença que ele coloca que é muito importante. Ele não fala que o Estado entra para proteger o consumidor do capitalismo malvadão. Não, ele coloca esse Estado como alguém que vai barrar o consumidor. Fala, não, isso você não pode comprar. Isso aqui por esse preço para você não. Eu vou decidir por você. Eu vou fazer o papel de consumidor pelo consumidor porque ele é burro. Ou porque ele está sendo explorado. E ele não vê que ele é explorado, então eu vou impedir eles de comprarem por esse preço porque eu acho esse preço abusivo. Ele faz um boicote pelas pessoas, você pode pensar assim. E o exemplo de controle que ele dá é em preços. É isso que ele foca para mostrar, olha o que acontece quando eles entram no lugar do consumidor. Juros é muito complicado de explicar. Causa crises você intervir em juros, mas salários é um pouco mais difícil de visualizar. Lucro você precisa dar toda uma teoria econômica, mas preços é super fácil de você explicar para alguém. E ele dá 2 exemplos históricos de controle de preços, de como isso aconteceu. O primeiro ele fala do Dioclécio, um imperador romano lá atrás, que como que o Império Romano fraudava as coisas. Fraude mesmo. Ele confiscava as moedas, ele pegava as moedas que eram pagas para ele, essas moedas eram de prata. Então ele pegava uma moeda de prata, derretia, pegava 10 moedas, digamos assim, 10, colocava um pouquinho de cobre dentro, e com essa nova mistura ele fazia 11 moedas. E pagava 11. Então foi uma fraude. Ele está fraudando a composição da moeda, de quanto metal precioso tem ali dentro, para fraudar os pagamentos. Isso gera inflação. Ele vai entrar lá nisso na quarta palestra, na quarta lição, mas é simples a conta na sua cabeça. É oferta e demanda. Você tem mais da moeda, então ela vale menos. Nova riqueza não é produzida. Dinheiro não é riqueza, per se. Mas o ponto é, isso gerava inflação. Isso fazia com que os preços subissem. Então o que o Dioclésio fez? Bom, ele passou uma lei, ó, seguinte. Estão controlados os preços aqui, não pode subir acima disso, e quem vender acima disso, morre. Simples a lei, simples. Controle de preços, quem quebrar o controle de preços, mata. E assim ele conseguia fraudar a moeda, porque se ele não fizesse isso, os preços iam subir, e o que acontece? Eles iam ter que fraudar a moeda mais e mais, colocar mais cobre. E eles fizeram isso. É o ponto que a moeda mudou de cor, mudou de peso, as pessoas pararam de aceitar. Chegou um ponto na história do Império Romano em que nem o imperador aceitava pagamento em denários, porque ele sabia que era uma moeda fraudada. Ele mesmo fraudava essa moeda. Então ele só aceitava em terras, ou só aceitava em bens, em commodities, em coisas que ele poderia trocar, porque ele sabia que a moeda era fraudada. Chegou nesse nível de ridículo. Isso foi o que realmente causou o colapso do Império Romano, o colapso da moeda, o colapso da economia, e aí você teve o colapso do Império, porque as legiões não conseguiam mais ser pagas. Chegou um ponto em que as legiões não aceitavam mais ser pagas em denários, elas eram pagas em terras, elas eram pagas em comida, em sal, em etc. Para evitar esse problema na moeda, porque a legião sabia que era fraudado, mas pelo menos a legião tinha as armas para matar o imperador, como eles de fato mataram mais de uma vez o imperador por causa disso. Mas o Dioclésio falou, não, então vamos fazer uma seguinte, eu vou continuar fraudando a minha moeda aqui, e para evitar que eu tenha que fraudar ela mais, porque já tá ficando difícil, a gente mata quem subiu os preços. E deu errado, e o Império Romano deixou de existir. A mesma coisa foi tentada na França durante a Revolução Francesa, só que ele aponta que na Revolução Francesa os franceses tinham uma nova invenção muito melhor, que era a impressora. Porque a moeda você consegue detectar se está fraudada ou não. Você consegue ver. Alguém que experimente um ourives pode olhar e falar, não, mas peraí, prata, cadê? Deixa eu pegar meu pezinho de prata aqui e colocar a moeda. Tá errado.
Ele sabe que a moeda é fraudada. Agora, com papel, não. E o que acontece? O governo francês começou a imprimir, e os preços começaram a subir. Bem no estilo governo revolucionário, eles falaram, bom, então quem subir preços morre. E os franceses guilhotinaram uma puta galera por causa disso, e não adiantou, os preços explodiram e não deu certo. E o que ele aponta é que muita gente fala, não, é que controle de preços tem que ser feito de direito, você tem que realmente controlar os preços. Não precisa só fazer uma coisa tipo Sarney, tipo, vai ter multa, não. Tem que ser punição. Mas eis dois casos em que a pena era a morte, não adiantou, não adianta. O controle de preços falha. E o que acontece é porque... Por que o controle de preços falha? Eu já abordei isso várias vezes no canal, mas caso você esteja caindo de paraquedas aqui, é porque quando você controla um preço, você sobe a demanda e baixa a produção. Então você faz com que mais desse produto seja requisitado e menos desse produto seja produzido. Logo, dá errado. E o que acontece quando você controla um preço é que você ou tem que perceber que deu errado e parar de controlar, ou você tem que controlar ainda mais os preços para trás. Você tem que ir subindo na cadeia produtiva ou descendo, dependendo de onde você está, até que você controla a economia toda. E aí o que você tem é filas e socialismo. Você tem todos os preços tabelados, você tem tudo controlado pelo Estado. Aqueles preços são uma fraude gigantesca, porque eles não refletem nada, o governo não está fraudando eles. E você tem alocação de recursos estatal, centralmente planejada, e você tem socialismo russo na sua cabeça. Não tem jeito. Por que isso acontece? Ele dá o exemplo do leite. E ele dá o exemplo do leite porque ele fala: várias nações tentaram controlar o leite recentemente. Todas experimentaram a mesma situação. Uma hora você tem que parar porque você percebe que está idiota, ou você controla tudo. E ele fala, digamos que algumas pessoas podem falar, olha, mas a gente quer o leite das crianças, para as crianças poderem ter acesso a isso, olha que legal, o preço está subindo, poxa, as crianças, coitado, então vamos controlar o preço do leite, controla o preço do leite. Ele deveria ser 4, vamos controlar em 1,50. Vamos controlar em 1, vai, só não ficar fazendo 50. O preço deveria ser 4, vamos controlar em 1. Pois bem, rapidamente as pessoas falam, pô, tá barato, então vamos comprar, né, pô, no mercado. Então o que elas fazem? Compra e acabou. Bom, então agora tem que produzir mais, né? Aí os inspetores desse controle olham e falam, mas pois é, mas as prateleiras estão vazias, por que será? Que estranho isso, né? Deve ser que tá vendendo muito. Aí você pergunta no mercado, aí o dono do mercado fala, não vem leite faz um mês. Os fornecedores não tem mais. Aí o fiscal fica meio, ué, estranho isso. Estranho, né? Poxa, o que será que tá acontecendo? Ele vai na fazenda e pergunta pro produtor de leite, vem cá, por que você não está produzindo leite ou produzindo menos? Ele fala, bom, porque tá prejuízo. Pra mim custava 2 para produzir. E eu vendia 3 e o mercado vendia 4. Que é a cadeia de distribuição. Então eu precisava vender a 3. Só que agora vocês falaram que os caras lá só podem vender a 1. Então eu vendo a menos do que 1. Então eu parei de produzir. Eu parei de produzir leite agora que eu tenho gado. Eu tô criando gado para abate. Eu saí desse produto inteiramente. Ou eu tô simplesmente estocando meu leite e esperando vocês, idiotas, perceberem que esse controle não funciona e daí eu vou vender meu leite normalmente de novo. Ou eu só tô vendendo um pouquinho para pagar as despesas da fazenda aqui, mesmo estando no prejuízo, porque eu não posso deixar todo mundo sem salário. E o resto eu parei de produzir porque dá prejuízo. Sim, então aí você tem duas saídas que ele tem. Saída da produção. Ora, eu produzo o papel. Então o governo vai lá e coloca um controle no preço do papel higiênico. Pô, então eu vou produzir papel toalha? Dane-se o papel higiênico, para de produzir isso. Ou você produz menos ou cessa a produção, esperando o controle de preços passar. É meio a meio o que acontece. Mais ou menos. E aí o fiscal e o governo, eles têm que fazer duas coisas. Primeiro, eles têm que controlar o preço do outro bem. Eles têm que controlar, bom, então se agora você está criando carne para abate, porque dá lucro, bom, então a gente tem que controlar isso para baixo, porque daí força os produtores a produzirem leite. Então, a gente faz isso aqui. E daí, tá bom, eles não tem como desviar. Ou, não, ele pode então tirar todas as vaquinhas dele e plantar. Então tem que controlar também o preço das plantações que ele pode fazer ali, para ele não parar de produzir leite. Ele continua produzindo leite. Ah, que legal, legal. Controlamos o preço de um monte de coisa. Ou, né, ele vai ter que fazer isso. E ele vai perguntar, mas vem cá, mas então deixa eu tentar entender.
por que o preço do leite está caro para você? Por que é tão caro? E o exemplo que o Mises dá é, bom, ração. Bom, a ração das vacas é muito cara e eu tenho esse custo, e se a ração tivesse muito mais barata, eu poderia vender o leite mais barato, mas ela é muito cara. Aí o fiscal fala, aí é fácil, aí matou o problema. A gente vai na fábrica de ração e fala, pô, vocês vendem a ração a 1? Bom, então vai vender por 10 centavos, porque tá muito caro e o leite tá caro, então vocês vamos controlar o preço da ração. Aí o cara que produz ração, vai acabar a ração, as vaquinhas vão morrer. Ou ela vai subir muito, o preço do leite vai subir, os caras vão produzir ainda menos e trocar de produção de novo. Ou eles vão vender tudo e ir embora do país. Também pode acontecer isso. Mas aí você controla o preço da ração. Aí o cara da ração vai falar, bom, aí ficou muito caro. Eventualmente, isso chega no controle de máquinas, chega no controle de salários. O cara vai falar, ó, a minha produção eu produzo lenha, que vai lá para o alto forno, que vai não sei o que, fazer sei lá o que vai fazer carvão. E a minha mão de obra, o meu custo é só mão de obra, então é muito caro. Então vamos ter que controlar salário. Só que aí o governo não faz. Porque não dá voto, porque dá problema controlar salário. Então você vai ter salários altos, em comparação a todos os outros preços que foram controlados, e todo o resto vai faltar, porque ninguém tem um incentivo para produzir. Então o governo entra com o controle de preços, querendo fazer que tenha mais do produto, ai que bonito, e ele acaba com menos. Isso é uma lei que o Thomas Sowell, ele não é um economista austríaco, mas o economista Thomas Sowell, ele fala, uma política do governo geralmente consegue o contrário do que ela queria. Quando eles passam uma lei para fazer uma coisa, geralmente é o contrário que acontece. Então é isso que você observa. Se você parar para pensar, você vai chegar muito nessa conclusão. Mas como eu estava dizendo, isso eventualmente chega em controle de salários. Isso eventualmente chega em alocação de pessoas para trabalhos diferentes. Fala, não, vocês vão produzir leite sim e acabou-se. E isso é socialismo. E o que ele aponta é que guerra leva muito bem a isso. Guerra é muito efetiva em fazer isso. Isso aconteceu várias vezes do que ele diz na história recente, porque ele estava no fim dos anos 50, então a Segunda Guerra Mundial foi logo ali. Como a redemocratização pra gente hoje foi logo ali, pra eles era a Segunda Guerra Mundial logo ali. E ele fala, na Primeira Guerra Mundial isso aconteceu com o Plano Hindenburg na Alemanha. Quer dizer, a Alemanha foi fechada, então faltavam coisas, então o governo alemão tentou controlar preços e deu escassez em tudo, a inflação disparou. Porque quando você tem guerra, a inflação dispara, porque o preço de tudo dispara, porque o governo entra comprando tudo. Porque ele precisa sustentar os soldados. Então o preço de tudo dispara. E aí eles tentaram controlar isso, baixar o preço, deu errado, escassez, e a Alemanha quase teve uma revolução socialista. Na verdade, eu compro essa teoria de que a Alemanha, os exércitos se renderam para lutar contra o socialismo dentro da nação. Eles preferiram isso. É uma teoria, eu compro essa. Não tem nada a ver com Ludwig von Mises. Na verdade, está no livro chamado Primeira Guerra Mundial do... Cadê aqui? Do Lawrence Sonderhaus. Ele coloca essa teoria, eu gosto dela. Mas ele fala, isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial na Alemanha. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, de novo. E ele aponta que... E tem um livro inteiro sobre isso, eu também vou colocar ele lá na descrição pra você. Que... Um livro inteiro que aponta como... eu não lembro do título agora. Porque é alguma coisa assim... Por que o nacionalsocialismo era socialista e por que o socialismo é totalitário? Acho que esse é o título. E ele mostra como os controles de preços e os controles de fábricas na Alemanha eram a mesma coisa que a Rússia. Era a mesma coisa. Era uma economia socializada, era uma economia totalitária, é só que a Alemanha nazista, diferentemente da Rússia, mantinha os títulos. Então, o governo mandava na fábrica, mandava o que ia ser produzido em quanto e qual preço, mas eles não tinham executado o dono como tinha sido feito na União Soviética. Eles falam que o cara ainda é dono da fábrica e ele ganha um saláriozinho lá, que o governo não decide qual é. A única coisa que se mantinham eram os títulos e algumas formalidades. Mas na prática, na execução do dia a dia, na Alemanha e na União Soviética, os preços eram controlados, todas as fábricas eram controladas, toda a produção e alocação de trabalho era controlada e acabou-se. Poucas pessoas sabem. Mas um dos jeitos que o Hitler reduziu o desemprego na Alemanha nazista foi que ele mandou todas as mulheres voltarem para casa. Não pode mais trabalhar. Vai para casa. Pra cuidar da família. Não, e o desemprego caiu. Olha só que regime glorioso, né? A canetada. Dilma gosta dessa também. Ele aponta também que isso aconteceu. Ele fala, o socialismo foi instalado no Reino Unido não pelos trabalhistas, não pelo Partido Trabalhista de lá, pelo Labour Party, mas pelos conservadores, pelo Churchill. Foi pela mão do Churchill que o Reino Unido se tornou socialista. Porque foi na Segunda Guerra Mundial
que a Inglaterra teve que passar por controles de preços, por racionamentos, por controle de trabalho, controle de fábrica, controle de sindicatos, porque ele não pode fazer greve, porque se o sindicato que tem a fábrica de tanque fizer greve ferrou, então a gente não pode proibir, a gente tem que proibir, tem que controlar o sindicato pelo governo, tem que fazer aquela pelegagem toda, e foi aquela mobilização de guerra da economia que transforma o país em um país cada vez mais socialista. É curioso isso, mas quem instalou o socialismo no Reino Unido foi o Churchill. E na época que o Mises estava dando essas palestras, ainda boa parte das regulamentações da Segunda Guerra Mundial ainda estava em efeito. O Milton Friedman fala isso. Ele fala que não existe nada mais permanente do que um programa temporário do governo. Não, é temporário, é tipo uma CPMF. Não, é temporário, dura uma puta tempo e querem colocar de novo. Quer dizer, que temporário é esse? E no Brasil você vê essa mesma coisa. Ele não fala isso na palestra, mas foi o que aconteceu no Brasil. Você teve controle de preços em energia, que aconteceu. O preço disparou. Por quê? Porque o governo reconheceu que não adiantava controlar preços. Eles pararam. Porque senão eles iam ter que controlar o quê? Salário. Que é o custo de uma... Que é o único custo maleável de uma hidrelétrica. Porque senão as hidrelétricas estavam quebrando. Elas estavam devendo, somadas elas, bilhões de reais. Dezenas de bilhões de reais, se não me engano. Somadas todas. Várias quebraram, várias entraram em dificuldades. Então você podia fazer, não, então vamos baixar o preço ainda mais, daí elas quebram. Pô, então a gente pode deixar a energia quebrar e não pode deixar quebrar. Pô, então o governo resgata. Eles foram lá e deram dinheiro para as hidrelétricas, para as fábricas, para as produtoras de energia, não hidrelétricas, mas termoelétricas também, salvaram eles. Eles salvaram de novo e deram outro empréstimo e outro, e elas estão endividadas hoje e o preço da energia disparou. Não tem jeito. Isso é um exemplo de controle de preços que aconteceu. Outro exemplo de controle de preços é como a Dilma fez com o crédito. Não, crédito, devia ter mais crédito na economia. Poxa, crédito é tão bom, então vamos baixar o preço. Opa, tem crédito demais. Bom, então agora todo mundo fez um monte de coisa que não deveria fazer e todo mundo está endividado. Putz, e agora não dá para ter crédito. Porque todo mundo está endividado e ferrado e a economia caiu. Então a gente tinha um nível de crédito, a gente subiu e agora a gente terminou com esse nível de crédito. Então você pode pensar crédito como um bem. Você tentou controlar o preço para ter mais e você terminou com menos. Que é o que sempre acontece em controle de preços. E ele também dá o exemplo de controle de aluguel no livro dele. Ele dá o exemplo de controle de aluguel em Viena. Ele era de Viena, da Áustria, né, Escola Austríaca de Economia. Ele fala, não, tinha um controle lá que... eu não lembro, era alguma coisa assim... Que chegou a um ponto em que o custo de aluguel era o custo assim, um par de sapato. Não lembro o item que ele fala, mas era alguma coisa besta assim. Então você pensa, bom, você é uma família com 3 filhos, os filhos crescem e se mudam. Então, se o aluguel fosse caro, o preço normal de aluguel, que é caro, os pais iam falar, bom, então a gente agora tem que mudar para um apartamento menor, porque não tem 3 filhos, não precisa. Não muda, por quê? Porque o preço é lá embaixo, então dane-se, eles ficam lá. E você tem uma escassez de imóveis. Se você controla aluguéis, o aluguel deveria ser aqui, ele é aqui, então não tem incentivos para construir novos imóveis, não tem incentivo para quem está em imóveis desnecessariamente grandes saírem, você acaba com menos imóveis que você gostaria. Controle de aluguéis também foi instalado durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Ele fala, e isso ainda existe nos Estados Unidos, em vários lugares hoje, em Nova York, se não me engano. E o que acontece é que nas cidades em que você tem isso, você tem falta de moradia. Falta, simplesmente não tem. Ah, mas vou construir. Não vou. Não dá lucro. Por que eu construiria alguma coisa se eu não posso alugar pelo preço que vale? Não vou fazer. Então, falta. O que ele coloca é que, terminada essa exploração toda, é que interferência governamental, intervenção governamental, essa intervenção na possibilidade do cliente de operar dentro do mercado, necessariamente leva ao socialismo. Se você insistir nela, você chega num estado socialista. Não tem jeito. Você pode abandonar ela, mas não tem jeito disso dar certo. Você acaba com uma economia totalmente planificada. Segundo, não existe interferência isolada. Não existe. Se você interfere no preço do leite, você vai ter que interferir no preço da carne e das outras coisas que você planta. Se interfere no preço da ração, se você interfere no preço da luz, você vai interferir no preço de tudo que é feito com energia elétrica. Não tem intervenção cirúrgica, como o Guido Mantegadorou fazer na nova matriz econômica. Não tem essa história de, eu vou mudar aqui. Bom, isso aqui afeta um monte de coisa e vai espirrar. E se você não afetar o resto, o seu controle aqui é inútil. Porque todo mundo vai fazer outra coisa e esse produto acabou. Então você tem que controlar o resto ou largar o osso.
Não tem, a gente só vai mudar aqui e vai ficar tudo certo. Não dá. E o que ele termina dizendo, eu sempre acho que ele tem essa ideia, ele pensa, como é que eu vou chegar lá, né? Eu tenho esses, ele deu esses discursos, na verdade, como eu estou fazendo assim, com só umas anotaçõezinhas e vai. Claro, muito melhor do que eu, provavelmente muito menos anotações, mas... E também eu só estou comentando o que ele está falando, né? Mas, enfim. O que ele queria chegar era dizer o que existe dentro da presunção de uma intervenção. Porque para um governo intervir, eu fiz isso num outro vídeo que eu falei sobre tirar o dinheiro de um lugar e pôr em outro. Para um governante intervir na economia, como muitas pessoas pedem, ele fala, não, muita gente quer que o governo conserte isso, que o governo faça aquilo. Ele fala, isso é fóssil de um pensamento retrógrado. Ele acusa várias vezes o socialismo de ser reacionário. Isso é fóssil de um pensamento retrógrado do Deus Rei. Tem o imperador grande da França, e ele é infalível, e ele é Deus, e ele sabe, ele tem muito conhecimento, porque ele é o rei da França, e ele é imbuído por Deus, então, né, ele é infalível. Isso parece piada, mas existia isso, a teoria da infalibilidade do rei. O rei não falha. Se ele errou, na verdade, foi uma coisa assim que ele fez, manifestada por Deus, que era só um plano maior que vocês plebes nem... são burro demais pra entender. Vocês jamais vão chegar na genialidade do rei. Essa era a teoria. E quando você pede uma intervenção, você pede burocrata. Rei, Deus, venha intervir aqui porque você sabe melhor. Você sabe muito. Você sabe melhor que o mercado inteiro a quanto isso deveria ser vendido. Sabe, todo mundo na economia colaborou, tal, fez compras e chegou que o preço é aqui. Mas, olha, você podia esclarecer isso melhor, porque tem essas bilhões de pessoas que tomaram decisões, mas elas são idiotas. Então, monarca, por favor, vem aqui e ilumine essa plebe mal banhada que é ignorante e afine a economia para nós. É isso, você está pedindo que o cara haja como Deus, que o cara haja como uma calculadora infinitamente inteligente que consegue calcular as coisas muito melhor do que o livre mercado. E isso não tem sentido, isso não tem possibilidade, ele não pode fazer isso. Isso é um pensamento muito retrógrado e isso volta para a autoridade de Deus, que é na verdade o objetivo socialista, digamos assim, de ser entendido como Deus, né? A autoridade ela é muito inteligente, a gente respeita ela, porque a gente sabe que ela é muito melhor. É isso que você faz quando você pede uma intervenção. É isso que você faz quando você defende o intervencionismo. Você defende que o burocrata é infinitamente inteligente, infinitamente capaz, e um gênio, e a plebe é só... O mercado decidiu alguma coisa... O mercado decidiu o preço da comida? Ele é burro demais, as pessoas não sabem. É o presidente que tem que decidir, é ele que vai levar ele gloriosamente para frente. É a mesma armadilha do monarca infalível divino, é a mesma armadilha do socialismo, é a mesma armadilha do fascismo, e todas elas levam ao totalitarismo. Pedir intervenção é pedir totalitarismo eventualmente. Essa é a consequência lógica disso e dá errado. E eu vejo você no próximo vídeo para a lição dele sobre inflação. Tchau, tchau.